deixar aqui, nós vamos começar falando o que é sabedoria. Porque a gente fala tanto de sabedoria, mas às vezes a gente não sabe o que é sabedoria. E muitas vezes nós não temos sabedoria porque nós não sabemos nem o que é. A mulher sábia edifica, a mulher sábia é isso, a mulher sábia é aquilo. Mas a gente vive sendo tola. Sempre falando que não deve, sempre fazendo que não deve. E às vezes é por quê? Porque a gente não sabe nem o contexto disso, né? Aí eu gostaria, que aí a gente vai estar conversando aqui bem abertamente, tranquilamente, sem protocolos. Começar aqui com a pastora Petula. E aí a gente vai trocando as figurinhas, tá bom? Boa tarde, gente. Que linda a nossa igreja hoje, aleluia. É um prazer estar aqui com vocês. E a palavra de Deus diz em Provérbios 1:7, que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. É impossível nós termos a verdadeira sabedoria se nós não estivermos aos pés do Senhor. Este é o lugar, e ele é de fácil acesso, onde nós obtemos a verdadeira sabedoria. E o que é sabedoria? Como que a gente vive uma vida sábia? Nós temos no nosso mundo hoje muita informação e muito conhecimento. Se você acessar a internet, se você ler um livro, você tem informação. O conhecimento é um aprofundamento dessa informação, mas a sabedoria é você, debaixo da luz divina, pegar esse conhecimento e essa sabedoria e aplicar na sua vida. E viver. Nós sabemos, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas edificar a casa envolve muitas coisas. Envolve você ser uma boa esposa, envolve você estar aos pés do Senhor, envolve você conseguir educar bem os seus filhos, ser um apoio para os seus netos. Mas como que a gente faz isso? Eu tenho conhecimento, eu leio livros, mas como que eu coloco isso em prática? Isso é sabedoria. É você trazer uma palavra na hora certa. É você conseguir fazer um almoço e tocar o coração e aquecer o coração de alguém, fazendo uma boa comidinha, Quem que já não foi abençoado com uma boa comidinha na hora certa? Fazer uma comida em qualquer momento é bênção, mas fazer uma comida na hora certa, trazer uma palavra na hora certa, isso é sabedoria. Eu trabalho na educação, além de estar na igreja, e falo sempre para o pessoal, para os meus liderados, seja na igreja ou na escola. A gente pode falar o que a gente quiser, desde que a gente saiba a hora, o jeito de falar. Então, falar é uma coisa que é comum, que é informação, que é conhecimento. Mas a hora e o jeito de falar envolve sabedoria. Percebe a diferença? Todos nós, temos informação e conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria é aos pés do Senhor. Porque é Ele que vai falar para nós o jeito certo, a hora certa, a forma certa de nós agirmos, falarmos, procedermos. Isso não se aprende do dia para a noite. Isso se constrói. E se constrói com um relacionamento com Deus. Tem sabedoria que Deus vai derramar sobre a sua vida logo nos primeiros dias, quando você começa a caminhar com o Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas conforme você caminha com Ele, você constrói um relacionamento com Ele, você tem intimidade com Ele, aí Ele vai revelando os segredos, aí Ele vai revelando a forma, aí Ele vai revelando o jeito. Você já leu a Bíblia? Quem já leu a Bíblia aqui? Algum versículo? Levanta a mão. Uau! Aí Deus fala com você uma coisa, não fala? Passa um tempo, você lê o mesmo versículo, Deus dá algo diferente. Dá ou não dá? Sabedoria do céu para a sua vida. Sabedoria do céu para a sua vida. E a sabedoria de Deus, ela toca todas as nossas áreas. Desde o nosso relacionamento com Deus, até o nosso relacionamento conosco mesmo. Porque muitas vezes nós não temos sabedoria para lidar com as nossas questões. Você se olha no espelho e parece que não está legal. Seu pensamento, e mulher é hormônios em fúria, E a gente parece que está meio assim. Nós somos um ser integral. Nós somos espírito, nós temos uma alma e um corpo. E para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos cuidar de todas as áreas. Do nosso corpo, da nossa alma, mas principalmente do nosso espírito. Isso aí, glória a Deus, E é isso, gente, já falou tudo.
Porque aqui nós temos uma visão no mesmo espírito, mas formas diferentes de ser, não só de aprender, mas de viver. Aqui a pastora Petula trouxe a sabedoria em forma da sabedoria divina, né? A sabedoria de Deus, a sabedoria que nós precisamos para viver. Mas temos também a inteligência emocional, que é onde nós também sabemos, igual a pastora falou, nós somos corpo, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos saber lidar com isso, né? Claro que a gente tendo a sabedoria do Senhor, nossa, isso aí já ajuda a gente muito a ter um equilíbrio emocional, só que nós também temos um controle nisso, né? Porque a gente tem a nossa alma e a gente tem que mandar ela ficar quieta, né, gente? Para quem me conhece aqui, que eu mando o capiroto ficar quieto toda hora, e a nossa alma também, é a mesma coisa, né? O diabo está ali falando, você, quietinha que eu não quero te ouvir, não. A sua alma é a mesma coisa, né? Calma aí, vamos lá, vamos controlar a alma. Aquieta minha alma. É isso mesmo, espere em Deus, quietinha aí, alma. Né? Então, a gente tem base até bíblica para quê? Para aquietarmos a nossa alma. É onde nós temos que ter a inteligência emocional. Então, a gente tem que juntar esse contexto, por isso que eu gosto muito, né, de além de trazer as bases bíblicas, trazer também a parte psicológica, porque nós somos mulheres e nós precisamos também cuidar do nosso psicológico. Né? Aí a Fran vai falar um pouquinho também do que é sabedoria através da visão psicológica. Exatamente, gente. Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer um pouquinho do olhar psicológico, então, do que é a sabedoria, né? Que na psicologia a gente chama de inteligência emocional. Então, a gente tem a inteligência cognitiva, que é aquilo que a gente aprende, né, ao decorrer dos nossos estudos, ao decorrer da nossa vida, na faculdade, na escola e tudo mais. A gente tem a inteligência emocional, que é como a gente reage às nossas emoções, como a gente reage ao comportamento do outro, como a gente reage aos nossos problemas e como a gente reage ao mundo em geral. Então, isso é a inteligência emocional, que ela está muito atrelada também à sabedoria. Então, ela anda junto, né? Nós somos corpo, mente, alma e espírito. Então, é importante que a gente cuide como um todo, porque um acaba ajudando o outro. Então, e a sabedoria é o que a pastora Petula falou, que é quando nós sabemos aplicar aquilo que nós aprendemos de acordo com aquilo que Jesus faria no nosso lugar. Quem foi a pessoa mais sábia do mundo que pisou na terra, né? Jesus. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que se perguntar o que Jesus faria no meu lugar, como ele falaria, de que modo ele falaria, o que ele falaria, como ele comunicaria isso. Então, isso é a sabedoria. Isso aí. Então, a gente vai seguindo os tópicos, porque o Senhor foi colocando algumas coisas nos nossos corações, né? E aí, Pê, você pode seguir aí dentro daquilo que o Senhor ministrou, e a gente vai entrando aí, né? Como a Fran estava falando, o nosso maior exemplo é Jesus. Maior exemplo. E indo para a questão das emoções, Jesus, ele reagia de forma diferente quando ele era afrontado, quando ele era desprezado, quando ele era diminuído e quando ele vivia as circunstâncias mais angustiantes da vida. E todos nós, e a mulher sente mais isso intensamente, vivemos momentos de angústia. Momentos onde parece que tudo se levanta contra nós e a gente não vai conseguir sair da cama ou sair daquilo lá. E Jesus, ele viveu isso. Porque os fariseus tentavam pegar Jesus em alguma coisa. Gente, o ambiente de estresse que Jesus viveu foi imenso. Mas a forma como Jesus reagia às afrontas, aos problemas, era diferente. Ele tinha inteligência emocional e ele tinha a sabedoria divina. Olha só, pegaram a mulher em flagrante adultério e levaram para Jesus. Se era flagrante adultério, o homem também estava lá. Deixaram o homem sair, trouxeram só a mulher. E queriam pegar Jesus em alguma coisa. E Jesus, com sabedoria, ele disse o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Em outro momento, tentaram de novo cercar Jesus e pressioná-lo e fazer com que ele caísse em suas próprias palavras e perguntaram: é lícito pagar imposto a César? O que Jesus disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É disso que nós estamos falando, de conseguir ir além daquilo que a natureza humana e que uma reação normal traria diante de um problema. As pessoas nos provocam e os problemas vêm, o inferno se levanta, esperando que a gente tenha uma reação de raiva.
achando que a gente vai ter uma reação, que a gente vai pôr tudo a perder. E a gente tem a tendência de falar mais que a boca, de falar o que não deve, de se sentir desesperada, menosprezada, caída. Mas quando nós estamos aos pés do Senhor, nós vamos ter uma reação como a reação de Jesus, que foi o mestre da sensibilidade e da inteligência. Dentro da psicologia, o Dr. Augusto Cury, ele fala das janelas killers no nosso cérebro. Que nós temos um grande problema que nós não conseguimos esquecer os nossos problemas. E quando nós vivenciamos muitas vezes os traumas, aquilo se torna uma avenida na nossa conexão e nos nossos neurônios, e nós não esquecemos, só Deus tem a capacidade de esquecer. E aí nós precisamos reescrever a nossa história, enfrentando os nossos traumas e os nossos medos e reescrevendo essas dificuldades com algo novo. E a gente só consegue isso com sabedoria divina. A gente só consegue isso com o apoio do Espírito Santo e com aquilo que vem do céu. E nós temos a palavra de Deus que nos ajuda. Você vai receber uma má notícia, você vai lembrar do Salmo 112. Não temeremos quando recebemos más notícias, porque o nosso coração está firme e confiante no Senhor. Eu estou chorando de madrugada, o meu travesseiro está ali molhado das minhas lágrimas, mas a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Nós vamos reescrever as nossas memórias, nós vamos reescrever as nossas histórias. Se antes nós éramos fracassadas, derrotadas, oprimidas, tímidas, hoje pela palavra de Deus, pela sabedoria do alto, que está escrito nesta palavra, nós vamos viver o novo de Deus e seremos transformadas, e o diabo não vai nos segurar. Esta é a palavra de Deus e o poder da palavra de mudar a nossa história. Nós precisamos nos posicionar e de forma diferente reagir. Todas as vezes que o diabo quiser que você tenha uma reação, você vai respirar. Você vai contar até 10, até 100 se precisar. E você vai pensar no que a Fran disse. No meu lugar, o que Jesus faria? Como ele reagiria no trânsito? Como ele reagiria diante dessa circunstância com meu filho, com meu marido, no meu ministério, na igreja? Como que seria? É isso mesmo, eu queria ver com a Fran, porque isso aqui que a P falou é muito importante para nós que somos cristãs. Nós entendemos a palavra, nós temos convicção da nossa identidade, nós sabemos que quanto mais a gente sabe da Bíblia, mais a gente tem armas para lutar contra essas circunstâncias da vida. Mas aquela pessoa que talvez não tem todo esse conhecimento, todo esse entendimento da palavra, talvez tá começando agora, está vindo agora, ou já conheceu a palavra, mas não se aprofundou no nível de intimidade com Deus para conseguir vencer na palavra, porque nós sabemos que, gente, não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Mas nós entendemos também que os traumas trazem gatilhos. E tem algumas coisas assim, por exemplo, falo de mim. Às vezes a gente é rejeitada, foi rejeitada na infância, acontece aquelas coisas tudo. Aí às vezes você entra numa loja, você já se sente, a vendedora olha para você, você acha que a vendedora já está te rejeitando e já vem na sua mente assim, ela está olhando para mim que eu não tenho dinheiro, ela já está... Aí você faz todo aquele alvoroço na sua cabeça. Aí a vendedora chega, olá, boa tarde. Boa tarde, eu tenho dinheiro, tá? Tipo, você já responde a pessoa assim, achando que ela já... Porque o gatilho já virou antes dela chegar no você. E estou falando isso de um exemplo bobo. O marido nem se fala, né? Nem se fala o marido. Né? A gente fica ensaiando o que vai falar para ele quando ele chega, quando ele faz raiva na gente. Quando ele chegar, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar aquilo. Aí do nada você briga, vai lá na palavra e fala, não, gente, eu tenho que ser sábio, eu não vou falar nada, não vou falar nada. Aí você fica ensaiando você, falando e não falando, falando e não falando. Quando ele chega, o que você faz? Fala. Pior do que você ensaiou. Então, existem gatilhos. E aí eu queria ouvir nessa área psicológica, no caso da alma, como que a gente consegue segurar, entendeu? Segurar isso.
esse exemplo, gente, que a pastora Bruna deu, né, da loja, a gente chama de crenças centrais na psicologia. O que é isso? É tudo que a gente acredita ser verdade absoluta sobre nós. E como que a gente cria essas crenças centrais? Ao decorrer da nossa vida, de acordo com aquilo que a gente vive na nossa infância, na nossa adolescência, de acordo com aquilo que as experiências que a gente tem na nossa vida. E aí a gente passa a tirar conclusões em relação a nós mesmas. Então, eu vou dar um exemplo. Não tenho dinheiro. Ou sou muito estressada, não tenho valor, eu não sirvo para nada, eu sou insuficiente, eu não sirvo para isso, o outro é melhor que eu nisso, eu não dou conta disso, né? E coisas muito mais sérias e piores, né? Como não sou amada, vou ser sempre rejeitada. Então, de certa forma, tem uma vozinha lá na nossa cabeça, né? Que não é o diabo, na verdade, somos nós mesmas falando para nós. É importante a gente saber diferenciar essas coisas, porque nós, muitas vezes, somos as nossas próprias inimigas, de acordo com aquilo que a gente vivenciou. E ao invés de a gente combater isso, né, ir contra esse automático, a gente vai indo e vai se colocando cada vez mais para baixo. E aí a gente acaba nos prejudicando. Então, para a gente ir contra essas crenças centrais, primeiro que você precisa identificá-las. Quais são as suas crenças centrais? O que é aquilo que você pensa sobre você que não é muito positivo, que te atrapalha, que te limita, que te impede de fazer as coisas que você gostaria? Primeiro de tudo, você tem que ter esse autoconhecimento. E a gente só adquire esse autoconhecimento refletindo, parando. A gente não para no dia a dia, a gente não para refletir, para meditar, para analisar, para voltar um pouquinho no nosso passado e refletir o que é que fez eu achar isso de mim? Por que eu me trato assim? Por que eu acho que o outro é sempre melhor do que eu? Por que eu não me acho capaz de realizar esse sonho? E aí a gente precisa parar tudo e primeiro refletir e buscar dentro de nós essa resposta. E pedir sabedoria para Deus. E aí que vem a sabedoria. Senhor, me mostra o que está acontecendo comigo que me limita. Por que eu não consigo ir adiante? Por que eu tenho essa trava, esse bloqueio? E aí que vem a sabedoria divina, que vai com certeza te ajudar. Que são coisas, nós, né, que nós temos Deus do nosso lado, Jesus, a gente tem esse melhor amigo, que é o Espírito Santo. E ele nos ajuda e nos capacita para chegar nessas conclusões. E só para complementar o que a pastora Pitula falou, dos 10 segundos. Isso na neurociência a gente tem uma explicação, né? Então, quando alguma coisa acontece, o nosso cérebro ele vai pegar essa informação e a primeira resposta vai ser totalmente emocional. Sabe quando o seu marido faz uma coisa que te irrita e você já está há 30 anos falando para ele não fazer? Você não vai ter uma resposta racional àquilo. A vontade que a gente tem é de gritar, de falar grosso, né? De ser inconveniente, de ser chata. Esse é o nosso emocional. E aí, o que a gente tem hoje de estudos que explicam? O contar até 10 que a gente ouve da nossa avó, né? Conta até 10. Na verdade, é o tempo que o nosso cérebro tem para transformar o que é emocional em racional. Por isso, uma das coisas que eu posso dizer para vocês em relação à inteligência emocional é não sejam reativas. Deixe o cérebro trabalhar um pouquinho, sai de perto, literalmente, gente, sai de perto. Eu falo isso com minhas pacientes. O marido está irritado, os filhos estão fazendo, sai de perto. Respira, toma uma água, respira fundo, e aí é o tempo que você vai ter para tudo virar mais racional e você conseguir reagir de forma mais sábia. A minha pastora uma vez falou para mim assim, ó, ficou brava, toma água e fica com a boca assim, ó. Fica assim até separar. Depois você engole, cospe a água ou você engole. Mas você fica com a boca cheia de água até o pensamento sumir, entendeu? Isso que a Fran está comentando, gente, todas nós vivemos. Não importa a nossa idade. Não importa a nossa idade. Desde a adolescente, a jovem, a 20, 30 anos, até as mais experientes, né? Porque a gente não fica velha, a gente fica experiente. E isso é importantíssimo, porque nós somos bombardeadas por pensamentos malignos e a autossabotagem, como a Fran falou, os nossos próprios pensamentos por conta dessas crenças centrais. Mas nós vivemos o quê? E aí, quanto mais eu souber desta palavra, mais eu vou conseguir questionar esses pensamentos
que não são de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele ensina e ele fala assim, ó, busque as coisas que são do alto, Colossenses 3:1, e ele fala também, ó, o que tem que estar na nossa mente? Tudo que é puro, agradável, perfeito, se há alguma virtude, se há algum louvor, é isso que tem que estar no nosso pensamento, e é esse tempo que a gente questiona, por que eu estou pensando isso? Por que eu vou reagir dessa forma? Não, eu até quero, eu até penso assim, mas a palavra de Deus está me chamando para um outro nível, não mais reativo, mas de sabedoria, de fazer como Jesus faria, de realmente viver como Jesus viveria. Dentro das coisas que a gente estava conversando, a gente estava falando também sobre perda. É isso que eu ia falar agora, porque dentro desse contexto todo da sabedoria, para algumas coisas assim, igual da família, do marido, de encher a boca de água, de contar até 10, é uma coisa que a gente consegue controlar dentro de algumas circunstâncias. Mas e quando é uma perda? E quando é uma perda não só, é um luto mesmo, porque existe várias fases do luto, mas o luto não é só alguém morrer, né? Tem a parte que é um divórcio, quando é a perda, é uma perda, é um sentimento de luto. Então, assim, como lidar, como ter a sabedoria nesse momento da perda, no caso espiritual, né? O que nós temos que como nós devemos nos posicionar, e depois a Fran vai falar sobre as fases do luto e como temos que passar, porque tem processos que a gente precisa passar, né? Então, aí a gente vai ouvir os dois lados aqui, porque é uma coisa muito forte, né? É algo que nós não sabemos lidar, porque nós não nascemos para morrer, né, gente? Nós não nascemos para perder. Então, quando o Senhor, né, trata isso no nosso coração e a gente tem que passar por isso, a gente tem que ter sabedoria para passar por uma situação assim. E todas nós, se não passamos, sinto lhe dizer que passaremos por perdas. Passaremos, né? Porque faz parte da nossa vida. E eu tenho vivido, na época da pandemia, a gente vivenciou isso muito de perto, né? De perder pessoas próximas, de viver luto. De repente eram números, daqui a pouco começam a virar nomes de pessoas próximas a nós. Mas não é só a perda de uma pessoa, mas perder um emprego, como a pastora falou. Às vezes você tem uma condição financeira muito boa, daqui a pouco acaba se virando toda essa situação. E como que a gente lida com as perdas? Eu gostaria de falar duas coisas com relação à perda. Primeiro, a vida de José do Egito, que ele é um caso clássico de perda. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Então, tudo aquilo que era referência de família, de identidade, né, ele acabou perdendo, porque ele foi traído pelos seus irmãos, uma traição muito grande. Foi parar no Egito como escravo. E José, ele reagiu de forma sábia a todos os momentos que ele estava vivendo. Quando ele achou que o negócio estava ficando bom na casa de Potifar, a mulher de Potifar coloca o zoião nele, né? Fica querendo enredar ele lá. E era para ele ter sido morto. Deus dá um grande livramento para ele, porque Potifar sabia quem ele era, e ele vai preso. E parece que de novo outro problema, né? E diante de cada obstáculo e de perda que José teve, ele se apegou em Deus. Em todos os momentos, Deus, eu não estou entendendo, mas eu confio no Senhor, né? E Deus fez José prosperar. Por quê? Porque ele estava muito próximo a Deus. E quando nós estamos próximos a Deus, nós não olhamos as circunstâncias, mas nós vivemos pela fé. E vai ter momento, queridas, que nós não vamos entender racionalmente o que está acontecendo. E é nessa hora que nós temos que confiar. Confiar no plano, no amor de Deus. Porque o amor dele vai insistir com que no final dê tudo certo. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, eu falo assim: eu já li o Apocalipse, no final vai dar tudo certo. Né? E no mundo a gente vai passar por aflição, mas a gente tem que ter bom ânimo, reagir com sabedoria. O diabo quer que você chore, o diabo quer que você fique lá descabelada, mulambenta, né? Com aquela roupa. Você vai, no dia da tua dor, você vai ficar mais lindona, vai se maquiar, vai pôr um salto alto, vai vir para a igreja, vai adorar o Senhor, porque o diabo não vai ter o gosto de nos parar. Senhor, entrou água na minha casa, 1 metro, perdi tudo. Raquel está aí, viveu junto comigo isso. Né, Raquel? Raquel estava lá me ajudando.
Nesse dia eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor tem uma nova história para mim. Coloquei um louvor para tocar, tocava só ele, cansamos de ouvir ele, mas lá limpando os barros, porque nós não vamos parar, nós vamos reagir de forma diferente. E sobre morte, eu sempre compartilho, e é algo forte que Deus me ensinou a ver a morte de uma forma diferente. Tem um livro do Max Lucado que é o meu favorito. Eu gosto do Max, mas ele é assim... Ai, eu amo o Max. E eu lia para os meus filhos quando eles eram pequenos, né? Agora já estão 2 marmanjos, mas quando eles eram pequenos, e o nome desse livro é Conte-me os Segredos. E é um livro de sabedoria. É um livro de sabedoria. Diante de cada problema da vida, os missionários chamavam as crianças e contavam um segredo. O segredo do perdão, o segredo do amor. E o último segredo foi o segredo da vida. E o missionário velhinho do livro, ele estava morrendo. E aí a esposa dele chama as crianças e leva as crianças para o hospital para se despedir do missionário. E aí eles abrem o livro dos segredos para contar o último segredo, que era o segredo da vida. As crianças choram, o missionário se despede. E aí a esposa leva ele, sai daquela UTI, daquele lugar, e leva as crianças para uma maternidade. Quando chega na maternidade, tudo diferente. Colorido, todo mundo feliz, tem o vidro, todo mundo olhando o bebezinho, dando chá, batendo palma, o mesmo ambiente. Mas um ambiente triste e o outro ambiente alegre, né? E aí ela abre o livro dos segredos e ela começa a contar. Uma mulher grávida, e nós temos aí algumas grávidas entre o nosso meio aí, o nenezinho está confortável na barriguinha, não está? Nós somos mães aqui, nós sabemos, o neném está confortável. E, racionalmente falando, ele não quer sair da barriga da mãe. Ele ouve a voz da mãe, ele tem o alimento, ele está confortável, ele está protegido, ele quer ficar ali. Mas chega uma hora que o nenê tem que sair, não tem? É a mesma forma. Quando nós passamos daqui para estar na presença do Senhor, chega uma hora que nós temos que ir à luz. Tem uma luz no fim do túnel, brincadeira, né? O neném, ele vem à luz e nós vamos à luz. Nós fomos chamados para ver o rosto do nosso Pai Celestial. Neste mundo nós estamos confortáveis. Nós ouvimos a voz do Pai, mas ela está meio abafada. Como um bebê escuta a voz da mãe, o coração da mãe é abafado lá dentro. Mas chega um momento onde nós temos que ir para o Pai. E Ele está nos esperando com um sorriso no rosto, nos aplaudindo, porque nós vamos chegar na presença dEle. Dentro da barriga da mãe e dentro do nosso mundo as coisas são apertadas, são difíceis, muitas vezes incompreensíveis, mas quando nós chegarmos lá, o nosso Pai vai nos abraçar, vai nos carregar no colo, vai dizer que bom que você chegou, você conseguiu, eu estava te esperando, eu te amo, você suportou o período do processo, mas você está entrando num novo momento. Quando nós entendermos que as pessoas que nós amamos, elas foram para ver o nosso Pai, para receber o aplauso do céu, para olhar nos olhos do Senhor, para ouvir a voz audível dEle, nós entendemos que é muito melhor estar com o Senhor. É difícil para a gente que fica, porque a gente sente a dor da perda. Mas quando eu tenho a verdadeira compreensão do que é depois daqui, eu entendo que a perda pela morte, pelo luto é um até breve. E logo nós estaremos juntos com o Senhor. Eu perdi minha avó, perdi meu sogro, perdi meu pai. Mas naquele dia, quando o Senhor me chamar, eu vou estar lá, vou abraçar Jesus, vou dar um muta no Pai, e eu vou levantar os meus olhos e eu verei aqueles que eu amo. Agora eu não escuto direito. Agora dói algumas coisas, o nenê está apertado dentro da barriga, não enxerga direito, não ouve direito. Mas vai ter um dia onde todas as coisas vão estar claras e limpas e nós vamos estar verdadeiramente onde nós temos que estar. Como os pais esperam um bebê na maternidade, Deus nos espera para algo muito melhor e maior. E as pessoas que nós amamos estarão lá para nos abraçar e para nos receber.
Mãe, você que perdeu um filho, você que teve um aborto espontâneo, você que passou por um processo difícil. Essa semana eu orei por uma mãe que o nenê estava na cama 8 meses, caiu, bateu a cabeça, veio a óbito por uma queda da cama. Imagina a dor dessa mulher. Mas um dia você verá o seu bebê, o seu filho, e você vai abraçá-lo, e você vai estar com ele na presença de Deus. O mundo não tem esse conforto, mas o meu Deus e o seu Deus, o nome dele é Consolador. Enquanto nós estamos aqui, Ele está conosco. E nós temos uma promessa e uma esperança que nós estaremos lá com Ele. Então a verdadeira sabedoria é viver com os olhos na ótica da fé, esperando aquilo que Deus tem. Não por aquilo que nós vemos, nem por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós cremos e é a promessa de Deus para a nossa vida. Todos nós vamos nos encontrar lá, e quem nós amamos estará lá também para nos receber aplaudindo e vivermos essa promessa do Senhor. Gente, que palavra confortante, né? Isso é maravilhoso. Mas é o que ela falou, para quem fica, muitas vezes é difícil a gente pensar assim a primeiro momento. A gente tem vontade de chorar, de gritar, de cair no chão. E o que eu posso falar para vocês, como psicóloga nesse momento, é façam tudo isso. Vivam o luto de vocês. Às vezes, a gente precisa ser primeiro fraco, para depois ser forte. E quando a gente tenta ser forte já de primeira, a gente passa por cima de muita emoção que deveria ser elaborada, vivida e resolvida, ao invés de colocada por baixo do tapete. Então, o que eu vejo muito na clínica são pessoas que perderam entes queridos, mulheres que sofreram abortos espontâneos e que perderam coisas que são valiosas. E aí fica naquela fissura de trabalho e não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que o luto está aqui dentro. E a gente muitas vezes não quer entrar em contato com ele. A gente não quer sofrer o que o luto traz de sofrimento. Então, hoje a gente já sabe que a gente também precisa viver o luto, sofrer o que tem que sofrer e, aos poucos, voltar à vida. Voltar a ver pessoas que a gente ama, voltar a fazer as coisas que a gente gosta, estar cada vez mais próximo de pessoas que te aproximam de Deus, porque a nossa tendência é ficar sempre excluída, né, no nosso quarto, que é o que a depressão faz com a gente. Mas busquem estar perto de pessoas que te aproximem de Deus, que te trazem bom ânimo. Busquem a Deus acima de tudo e vivam este momento. Se permitam sofrer. E aí vocês vão percebendo que, naturalmente, a gente vai ter elaborado tudo isso. E aí os sentimentos bons vão voltando, a esperança para viver novamente vai voltar. E isso é bíblico. Isso é bíblico, porque se nós formos olhar para Deuteronômio e para o Pentateuco, a Bíblia coloca um tempo de luto para as pessoas que perderam os seus queridos. E é verdade que nós temos que vivenciar isso sim. Os próprios discípulos, quando Jesus começou a falar que ele ia morrer e que ele ia voltar para o Pai, choraram, dormiram. Você vê que Jesus vai orar e ele volta e os discípulos estão dormindo. E é Lucas que relata isso, porque Lucas é médico. E ele consegue identificar que isso era um sinal de tristeza, eles estarem dormindo. Não é porque eles não queriam orar, é porque a tristeza, porque Jesus ia partir, era tão grande que eles dormiam. Mas em meio a essa tristeza e a meio a viver isso, a gente vai se permitindo ser tocado por Deus, voltamos para a palavra, pessoas são usadas por Deus para nos abençoar, para nos ajudar, para trazer uma palavra, para ter a sabedoria de ir lá na nossa casa, né, ajudar a gente a fazer alguma coisa. Falar, mulher, põe uma maquiagem nessa cara, vai para lá, vamos fazer alguma coisa, né, faz uma comidinha que a gente gosta. E como isso cuida do nosso coração, do nosso espírito e da nossa mente. E essa sabedoria que Deus quer colocar na nossa vida, para nós identificarmos e ajudarmos as pessoas. Tem uma história de um rabino judeu, que uma mulher chegou para ele e falou assim, rabino, eu posso tomar leite ao invés do suco da uva no Shabat? E o rabino falou, espera um pouco, me dá 1 hora, eu vou responder você.
Porque aquela mulher trouxe uma pergunta, mas que por trás daquela pergunta tinha muitas outras coisas embutidas. E é essa sabedoria que Deus nos quer dar. Aquela mulher estava passando por problemas financeiros. E a pergunta dela não é porque ela apenas queria cumprir o mandamento para os judeus, mas ela estava sinalizando alguma coisa mais. E quantas vezes as pessoas chegam para nós com uma pergunta, ou às vezes com uma postura, com um posicionamento, e a gente não consegue ver o que realmente elas estão fazendo. O rabino esperou, orou, voltou para aquela mulher, abençoou aquela mulher financeiramente e falou assim: olha, aqui está aqui, para você comprar o suco da uva para cumprir o mandamento e muito mais para suprir as necessidades da sua casa. Nós temos que buscar em Deus isso, de ver para trás das circunstâncias e daquilo que se mostram para nós. E ser bênção, não dando respostas prontas e imediatas, porque isso não existe. Mas olhando por trás das circunstâncias e com sabedoria conseguir identificar as ações e chegar verdadeiramente no coração das pessoas para abençoar e para tocar com sabedoria. É isso mesmo, porque quando a gente está no momento de dor, se a gente não tiver sabedoria, a gente perece mesmo. A gente cai mesmo, não tem jeito. Quando o Iago nasceu, tudo fora da hora, né? Ali, naquele susto, eu me permiti viver. Chorei. Não foi? A Petula passou mais perto assim, e eu me entreguei naquilo ali. Eu não me entreguei para a depressão, eu me entreguei para viver aquela dor. Eu estava vivendo aquela dor. E eu não ia fingir que estava tudo bem. Entende? Não conversei com ninguém, não fiz nada. Falei, eu vou viver porque está doendo, e está doendo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, e eu preciso ter esse momento meu. Eu me permiti viver isso. E aí Deus foi falando comigo nesse momento de dor. Até que Ele falou assim, ó, ou você levanta, ou Ele vai ficar lá até você levantar. Porque o propósito dele está lá, está em você, não está nele. Então, se você não levantar, se você não se reagir, se você não entender o propósito, entender o porquê, a sensibilidade de ouvir a voz, a sensibilidade de ter a sabedoria, de buscar a sabedoria do alto, se você não tiver essa sensibilidade, você fica prostrada. E olha a sabedoria, Deus falou contigo. Você estava aos pés do Senhor, e aí veio a sabedoria para resolver a situação. Né? Porque a gente quer ficar no secreto, sozinha, e às vezes a nossa cabeça é o quê? Eu quero morrer, não quero viver mais, não quero fazer mais nada, não quero isso. Mas, na verdade, quando você está vivendo essa dor, é onde você tem mais que buscar. Buscar e falar, Deus, está doendo, estou chorando mesmo, está doendo, não sei o que fazer. Dói, isso dói. E colocar nos pés dele e falar, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que fazer para sair daqui? Entende? Porque, às vezes, Deus tem lutas que o Senhor vai usar pessoas para lutar com você. Vai ter lutas que você vai lutar junto com um monte de gente. E vai ter luta que é você e você. É você e Deus. E essa luta foi minha e dele. E eu pude ouvir a voz dele. E foi muito claro ele falando que o Iago estava ali por um propósito maior. Mas que dependia de mim, não dependia do Iago. E quando eu entendi isso, eu comecei a fazer o que a Petula falou. Vivi o que você falou. Me deixei ser fraca. São as etapas necessárias, isso. né? Então, e quando a gente é fraco, a gente é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Na nossa fraqueza. Então, olha para você ver como que o psicológico, ele encaixa no espiritual. Então, assim, eu estou fechando aqui agora o bate-papo com o que você ensinou e o que eu vivi, que as duas falaram. Ó, que lindo. Então, assim, eu deixei ser fraca, fortaleci, fiz o que a Petula falou, bati a maquiagem na cara, pus um salto, fui para o hospital, cheguei lá, todo mundo achou que eu era doida, porque eu estava numa UTI, com as mães tudo arrebentadas lá, com o peito doendo, e de não poder, né, não conseguia amamentar, outra descabelada, porque não dormiu, e eu lá, ó, plena, toda maravilhosa, de batom, de máscara com batom. Solteiras, isso é para vocês, hein? E aí eu comecei desse jeito, as mães ficaram assim, que isso? Você vai sair depois daqui? Eu falei, não, gente. Enquanto os médicos cuidam dos nossos bebês, nós cuidamos de nós para cuidar deles. Exato. E o Senhor continua cuidando de tudo. Exato. E aí, quando eu vi, no outro dia, estavam as mães tudo linda. Estava todo mundo, mas chegou uma lá com um salto desse tamanho. Eu falei, gente, mas não era para tanto, querida. Você tá linda, mas não era para tanto, né? Se precisar correr, alguma coisa que você vai fazer. Então, assim, e a gente lá toda maravilhosa. E aí eu comecei a entender o porquê eu estava ali dentro.
Eu consegui, né? Algumas já sabem. A gente apresentou 3 crianças aqui da UTI, crianças que estavam com diagnóstico de síndrome de Down, não estava mais com síndrome de Down. Gente, eu nunca vi isso. A criança diagnosticada, e depois saiu o exame, tudo, e depois a mãe pediu oração, a gente orou, tal, lá todo mundo levantou, clamou, até quem não era crente, todo mundo orando. Aí depois saiu o outro exame, ela não tinha síndrome. O menininho que deu a saturação caiu, para quem é médico, aí eu não entendo muito disso, mas menos que 60 mesmo, caiu, o menino ficou roxo, da cor que nós estamos hoje, roxinho. Gente, eu estou falando isso aqui agora, fazendo vocês rir, para vocês não ficarem chorando, porque, a situação, eu estava lá, eu vi o menino ficando roxo, e aí as enfermeiras tirando a gente, correndo assim de lá para a gente não ver, e aquela loucura, o menino saindo sangue pelo nariz, e a mãe não estava lá. E foi Deus que preservou essa imagem dela. E aí nós tudo saiu e nós começamos a orar. O menino reagiu e nós apresentamos ele aqui sem nenhuma sequela. Sabe? Pode aplaudir porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. E mesmo no meu momento de dor, eu estava ali, levando amor, orando para pessoas. Tinha dias, gente, que eu não conseguia orar para mim. Mas quando uma mãe que teve gêmeos e perdeu um, mesmo no parto ali mesmo, não deu nem tempo, foi para a UTI, um já faleceu. Eu não estava me aguentando com a minha dor. Ela começou a chorar. E o que eu fiz? Abracei e chorei junto. Tem coisa que a gente não precisa falar nada. Tem coisa que a gente só precisa amar. E aquele abraço, aquele choro, aquilo ali confortou ela, me confortou. E a gente continuou ali juntas, sabe? Então, assim, foi um momento muito dolorido para mim. Mas um dos momentos mais lindos que eu já vivi na minha vida. Então, assim, foram 34 dias de UTI. Então, não consigo te contar tudo que eu vivi ali agora. Só sei que no último dia, eu já falei para Deus assim, tem mais alguma coisa? Porque já foi 34 dias. O que mais eu tenho que fazer? As mães estão tudo lindas, os bebês estão tudo sarando, todo mundo dando alta e eu aqui ainda. E aí, beleza, perguntei, né? E aí ele fez algumas perguntas para mim, como ele fez para a Jó, aí eu fiquei calada. Aí eu fiquei lá quietinha na minha. Aí, beleza, passou. E aí chegou uma enfermeira e nós estávamos falando de quê? Arrebatamento. Que eu amo, né? Fim dos tempos. E aí, que não sei o quê. E nós conversando sobre o fim dos tempos. Menino, estava eu, mais 3 pessoas, e eu estava falando. Estava um mover ali no negócio, estava lindo. Chegou a enfermeira, sentou. Começou a ouvir. E nisso eu falando, e ela falou, mas eu estou piando aqui, não sei o quê. Eu falei assim, que beleza, Espírito Santo, minha filha, recebe, vamos conversando. E aí ela perguntou da igreja, perguntou um monte de coisa. Entenda que a semente, ela é plantada, e nem sempre as pessoas vêm para a igreja, para a nossa. Mas o propósito, ele é cumprido ali. Amém. E aí eu comecei a falar com aquela mulher ali e tal. No final ela levantou e ela falou assim, nunca senti isso na minha vida. Que coisa! Eu vou procurar essa igreja sua aí, porque eu nunca senti isso na minha vida. Eu falei, glória a Deus, vai mesmo, tal. No ela sair, o Espírito Santo falou assim, agora acabou. Porque no caminho da cruz, Jesus fez muitos milagres. Eu estava ali por causa daquela mulher. E até chegar nela, eu passei por muitas pessoas. E no caminho, existe milagres, entende? E aí ali, o Espírito Santo falou, agora acabou. O seu propósito foi cumprido aqui. Aí eu falei assim, amém, glória a Deus. Será que eu estou ouvindo mesmo isso? Tô. E aí passou um pouquinho, o médico entrou. Ei, Iago, vai ter alta hoje, né? Vai ter alta. Aí eu ouvi isso mesmo. E chorei. Por quê? Porque eu estava, mesmo na dor, eu estava sensível à voz do Espírito Santo. E isso é sabedoria. Porque às vezes na dor a gente só ouve a gente. E o diabo toma proveito disso ainda. E entendeu? Então a gente precisa ter o nosso coração e entender que a palavra fala que as dores desse mundo não se compara com a glória que há de vir. Nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. E hoje abraça o milagre, porque o Iago está aí. 2 anos, come de tudo, até pedra, chiclete, engoliu chiclete hoje, e sobe em tudo, faz tudo que o Thomas não fez, entendeu? Tudo. Glória a Deus por isso. E assim, quando ele está aprontando demais, eu falo, amém, né, Jesus? Está vivo, está correndo, né? Estou feliz, obrigada. Né? Então, eu me sinto assim, sabe? Grata, ao mesmo tempo,
né? Mas assim, feliz, com muita saúde. E o Senhor tem feito maravilhas aí no nosso meio e Ele vai continuar fazendo infinitamente naquelas que entregam o coração, aquelas que estão na presença do Senhor e sensível à voz dEle. Amém? Glória a Deus.